Bom, nós vamos ler um verso da Palavra de Deus. Na verdade, são versos, Mateus capítulo 9, verso 36, 37 e 38. Mateus capítulo 9, verso 36 a 38 diz: vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, da ceifa, que mande obreiros para a sua seara. Nós esperamos que Deus possa nos abençoar enquanto havemos de meditar na sua palavra. Eu gostaria então de passar algumas fotos, na verdade não é fotos da nossa viagem em si, mas é algumas fotos de lá. É algumas fotos de Manaus, do trabalho do irmão Jair. É o trabalho que ele faz nas escolas, e é realmente um trabalho desafiador. Então nós vamos passando as fotos e depois eu vou explicando. Não, as fotos eram para ter ficado em ordem, mas nós não conseguimos, e nós vamos passar e vocês vão prestando atenção nas imagens. Depois nós vamos explicando como funciona o trabalho do irmão ali. O objetivo não é, na verdade, despertar obreiros para ir para o Amazonas, não é essa a ideia, mas é mostrar que eles estão trabalhando com dedicação e com muita dificuldade, está levando pessoas a Cristo. E nós aqui podemos, na nossa própria igreja local, no nosso bairro, também levar outras pessoas a conhecer o mesmo Deus que eles estão levando. Bom, essa foto aí é de trabalhos que ele realiza lá em Manaus, junto com as crianças na escola. Pode passar. Bom, essa foto aí é os três turistas em frente ao teatro da Amazônia. O teatro tem 125 anos de história. Pode passar. Bom, essa também é um trabalho lá com as crianças das escolas, que é feito lá em Bom Jesus. Pode passar. Bom, também é um trabalho, eu acho que eu vou descer. O trabalho que ele faz lá nas escolas. Todas essas fotos, quase todas, são dos trabalhos feitos nas escolas. Pode mudar. Bom, essa aí é no salãozinho de reunião que tem lá no Bom Jesus. Então, são reuniões que eles fazem periodicamente na quinta-feira e também no domingo à tarde. Essa é o dia que nós estávamos lá em Manaus mesmo, no domingo à noite. É um grupo razoavelmente bom e muitos não estavam presentes, porque alguns estavam para com Jesus e outros, por causa da distância, não foi possível estar presentes. Esse porto é um porto lá em Manaus mesmo, onde desse porto sai barcos para toda a região do norte ali da Amazônia. Então o meio de transporte lá quase 100% avião ou barco. Então, se quiser ir para Santarém, se quiser ir para Belém, tem que usar esse porto para transporte. Bom, essa aí é uma reunião também que eles fizeram lá com o pessoal das escolas. Essa reunião é também domingo à noite.
Essa casinha, esse foi o nosso apartamento lá em Bom Jesus. É o sítio do pai do Genair. E ele usa lá o salãozinho para as reuniões. E usa também, são 2 chalés, onde o pessoal, quando vai, eles ficam hospedados, principalmente em dias de conferências. As pessoas ficam ali. Uma perguntinha. Eu estou vendo sempre que tem bastante crianças, jovens, lá os casais têm bastante filhos. Muitos filhos. Né? Muitos filhos. Muitas pessoas que vêm do Pará, quase todos com a vida muito bagunçada. E muitas pessoas cometem crime no Pará, dentro para Manaus, e lá constitui famílias, né? Então, muitos filhos e uma vida muito bagunçada. Só casamento, o Genair já fez mais de 10 casamentos de pessoas que vêm com a vida toda bagunçada e aí são casadas. Isso aí é um grupo de crianças, se vocês olham no semblante, são índios. Muitos índios tem lá na região. Bom, aí é o salãozinho de reuniões lá em Bom Jesus. Bom, quando a gente então vai de Manaus para Bom Jesus, esse é o ponto de parada, esse porto. E depois eu vou passar os detalhes como é a viagem. Então, esse é o porto, então tem o rio, os Rio de Solimões, eles se encontram um pouco mais para frente. Então, esse é onde ele atravessa para poder chegar em Bom Jesus. Bom, essas são as águas do Rio Negro. O importante da gente só ver isso é porque é um trabalho constante que eles têm que fazer, passar por esse rio. Tem muitos perigos, mas Deus tem implicado. Esse é o Solimões. Eu não sei se tem uma foto dos dois se encontrando, no grupo da igreja, eu coloquei. Esse aí é o Genair também, do trabalho com as crianças das escolas. Né? Bom, então o propósito de passar essas fotos é só para dar uma ideia da dificuldade que é o trabalho.
talvez por volta de 8h30, 9 horas. Ele consegue fazer 3 escolas no período da manhã. Depois ele almoça na casa do pai dele e faz as 3 escolas à tarde, na quinta-feira. E na quinta-feira eles têm reunião em Bom Jesus. Então, eles fazem a reunião, mas não tem como voltar para Manaus, porque a balsa para de correr 8 horas da noite. Então ele tem que pousar na casa dos pais dele e na sexta-feira voltar para Manaus. E esse trabalho nas escolas depende 300, 400, 500, até 600 alunos para ouvir uma pequena parte da palavra de Deus, de 15 a 20 minutos de exposição da palavra. Temas muitas vezes escolhidos pelos próprios diretores, muitas vezes temas que o irmão Genair mesmo escolhe, e ele vai e apresenta, todos os alunos vêm para o pátio e faz essa apresentação da palavra. Pouco tempo, porque os alunos estão em sala de aula, então ele falou, não posso passar. Mas eu gostaria de contar uma experiência que ele passou para a gente, que eu achei muito interessante. Ele disse que em um ano ele fez numa escola, ele pegou uma carona e ele encontrou, quem deu a carona para ele era o diretor de uma escola. Ele conversando com essa pessoa, sem saber que era o diretor, ele comentou do trabalho que ele faz nas escolas. E o diretor deu uma parada e falou, olha, eu estou precisando de parceiros para fazer esse trabalho nas escolas, nós estamos precisando. E começou o trabalho, fez durante um ano, toda quinta-feira então ele visitava essa escola. Ele disse que era aproximadamente 600 alunos, 12 salas de aula. E venceu o ano, mudou a política, mudou o diretor, e ele então foi nessa escola novamente. E chegando lá, ele disse que queria falar com a diretora. E daí a pouco vem uma senhora toda bacana, toda chique, e se apresentou para ele e disse, eu sou o Genair e eu fiz trabalho no ano passado de evangelismo na escola, e eu gostaria de saber se eu tenho a permissão. Ela falou, olha, eu já sabia disso, o diretor anteriormente falou. E aí ela disse para ele, falou, bom, vamos fazer uma experiência. São 12 salas, eu te dou uma sala. E você faz um dia. Se a gente achar que vale a pena, você continua. Se não achar, fica só por esse dia. Ele falou, não, tudo bem. E ele foi. Então aí ela foi lá e falou com os alunos. Quando ele estava esperando a sala vir, começou um rebuliço no pátio da escola, todo mundo levantando e todo mundo conversando. Ele disse que pensou, olha, não vai dar certo, a experiência não vai ser boa. Daí a pouco a diretora veio para ele e disse, olha, eu vou chamar uma classe, só que todo mundo quer. Então vamos fazer o seguinte, eu libero hoje todas as 12 salas e você faz o trabalho. E eu vou avaliar. Se achar que compensa, vale a pena, você continua, senão você para. E aí, a dificuldade, ou seja, além dele ter que expor a palavra, ainda tinha que ser convincente para a diretora permitir ele continuar. Então ele expôs a palavra e no final ele foi para a avaliação da diretora. Ela disse, não, pode continuar, os alunos precisam, essa foi a expressão dela, os alunos precisam. E ali então ele começou e continua até então fazendo esse trabalho. O trabalho é muito difícil. Quanto a resultados práticos, existem algumas conversões, mas muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho. Então, é um trabalho que eles têm feito com muita dedicação. Eles programam no decorrer do ano algumas atividades lá no sítio do pai dele, e é apenas falar para o diretor, olha, a gente vai fazer uma tarde com as crianças. A direção da escola disponibiliza todos os motoristas para levar as crianças e despejar lá no sítio aos cuidados deles. Por quê? Não tem atividade. Região extremamente pobre,
tem essa abertura, mas em Bom Jesus, por ser uma região muito pobre, então tem essa abertura. Muitas vezes os alunos não têm nem o que comer, nem em casa e nem nas escolas. Não é como aqui que tem merenda boa sempre, não. E os diretores estão doidos para colocar as crianças para fazer atividades, e quando eles descobrem que eles fazem esse trabalho, tem um apoio. Porém, eles têm dificuldades. Por quê? Mesmo que seja um cachorro quente, são pessoas extremamente famintas e muitas, e isso tem um custo relativamente alto. Cada viagem que ele faz para Bom Jesus, no mínimo, ele gasta de 150 a 200 reais, porque são quase 160 quilômetros de volta, mais 70 reais para atravessar a balsa, 35 cada travessia. Então tem um custo muito alto. Então assim, eles estão trabalhando muito afim. Começou o trabalho num bairro, numa favela, na verdade, chamada Cidade, acho que é Cidade de Deus. E tem um bom grupo de pessoas salvas ali. Ele diz que os que moram mais perto, com exceção de 2 famílias, moram a 4 quilômetros da casa de oração. Poucos têm carro, então depende de Uber. Muitas vezes não tem como pagar o Uber para levar e trazer. Então assim, é um trabalho que talvez a gente contando, você não consegue dimensionar o que realmente é o trabalho ali no Amazonas. É um trabalho muito difícil, isolado de todos os irmãos. A igreja mais perto está a 1000 quilômetros. Então é muito difícil, eu diria, a comunhão com outros irmãos. Mas eles estão firmes, levando a mensagem do Evangelho, abrindo mão de todo o conforto que eles poderiam ter para poder levar a mensagem do Evangelho. Algumas vezes ele contou pelo menos 2 experiências que irmãos ofereceram para eles uma viagem para o exterior, para eles divertir um pouco, descansar um pouco. E outro irmão ofereceu um final de semana em um resort para a família. E eles então disseram: não, se os irmãos não importam, nós aceitamos a oferta, mas para reverter esse dinheiro para a obra, ao invés da gente ir, a gente usa no trabalho. Então nós temos aqui na nossa cidade um grupo de pessoas bem rebeldes contra o Evangelho, uma rejeição muito grande. Mas quando nós pensamos na praticidade, no conforto, nós temos muito. E eles viajam, correm perigos nos rios, para poder levar a mensagem do Evangelho. Tem um irmão Raimundo, talvez alguns de fora conheçam. No domingo à tarde tem reunião 5 horas em Bom Jesus, então ele almoça, desce para o porto e pega uma voadora, que são aquelas lanchas pequenas. Enquanto a balsa gasta 1 hora, ele atravessa com 15 minutos e vai do outro lado, pega carona ou ônibus para ir para Bom Jesus e lá fazer a reunião e pregar o Evangelho. Famílias muito carentes. Ele estava cozinhando para uma reunião especial que eles tinham, e tinha uma criança, e essa criança passou e falou: nossa, está cheirando. E ele perguntou: você está com fome? Ele falou: um pouco. Aí essa criança, ele falou: mas o que você comeu hoje? Eu não vou lembrar do nome do prato, mas eu sei o que ele explica o que é: farinha molhada. Eles colocam a farinha, deixam ela umedecer. Não é o cuscuz que nós conhecemos, sem tempero, sem nada, aquela farinha incha, e ele come. E essa criança disse para ele, falou: não, meu pai falou que um dia sem comer não mata ninguém, nós já fomos até 2. Então assim, muitas famílias
carente. E essas vielas que eles entram para levar o Evangelho, eles chamam de ramais. Então tem a rodovia que ela ligaria, eu creio que é Manaus a Boa Vista. Eu acredito que seja isso mesmo. Parece que é a 319. Ela tem um pedaço de asfalto, 100 e poucos quilômetros de asfalto, e depois 600 quilômetros de terra, que não estão asfaltados, porque os políticos não permitem. Por que eles não permitem? Quase todos donos de balsa de transporte são políticos. Para transportar um carro em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Toda a produção da Zona Franca de Manaus, ela só escoa pelo Brasil através de avião ou de balsa. E se asfaltar essa rodovia, então eles vão ter parte mesmo do seu lucro perdido. Então, assim, muitas dificuldades, muitos desafios, muita miséria, muita pobreza, famílias desestruturadas e muitas vezes lidando com pessoas que são perigosas. Uma irmã mesmo lá, ela é casada com uma pessoa que matou a esposa no Pará e fugiu para Manaus. Hoje está nesses ramais com essa mulher, constituiu famílias. E daí a pouco ela fala para o general: olha, eu não vou poder ir na reunião porque meu marido me bateu e eu estou com a cabeça cortada. Situação completamente diferente da situação que nós vivemos, tá? Mas o propósito realmente é nos desafiar. Nós temos uma cidade enorme, nós temos uma cidade com muito conforto, nós temos uma igreja local, nós temos facilidade. O que nós estamos fazendo com respeito à propagação do Evangelho? Nossa viagem a Manaus não foi uma viagem missionária, foi uma viagem a passeio mesmo, mas muito bom conhecer e passar tempos. Nós almoçamos no domingo, eu, Baltazar, a Carla e o Genair sentamos na mesa e talvez ficaram 3 horas conversando, e ela contando a experiência deles, desde que eles mudaram para Manaus, as dificuldades, a pobreza que eles enfrentaram, mas a dedicação, ele deixando um trabalho rentável, morando numa casa sem nenhuma estrutura, mas dedicado ao trabalho do Senhor. Que nós de fato sejamos motivados diante desses obstáculos que eles enfrentam, da dedicação que eles enfrentam, sermos fiéis, usarmos o dom que Deus nos deu, usarmos os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, no nosso carro, nossa casa, os nossos bens, o nosso tempo, aquilo que nós temos, para realmente realizar a obra de Deus e levar pessoas a Cristo. Eu estava meditando no que Paulo falou. Ele fez de tudo para alcançar alguns. E nós? O que nós estamos fazendo? Quando está acabando? O que nós temos feito no decorrer desse ano para levar pessoas a Cristo? Se Deus permitir, nós vamos iniciar um novo ano. O que nós vamos fazer? Como nós vamos viver no próximo ano? Nós vamos viver numa mornidão, uma frieza espiritual, indiferente a tudo e a todos? Ou nós vamos levantar os nossos olhos, contemplar a obra de Deus e realmente realizar essa obra? Eu selecionei alguns textos para a gente meditar. Eu não vou aprofundar em nenhum dos textos, mas é só para a gente pensar. O texto que nós temos lido, Mateus capítulo 9, 36. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus olhava para as multidões e ele tinha grande compaixão.
Nós precisamos de olhar para as multidões que estão em volta de nós, sentirmos a mesma compaixão. Sabe por quê? Cada uma delas são almas perdidas que estão indo a passos largos para a perdição. O que nós sentimos diante dessa realidade? Quantos amigos nossos, conhecidos nossos ou pessoas com as quais nós nos relacionamos estão partindo sem Cristo e sem salvação? Verso 37, então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa ou da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A obra é grande, os trabalhadores são poucos. Mas eu e você, nós podemos ser ceifeiros. Nós temos sido comissionados a levar essa mensagem do Evangelho. Talvez nós pensamos, quem tem que levar essa mensagem são os missionários de tempo integral. Cada um de nós somos missionários. Nós temos uma mensagem para comunicar àqueles que estão nas trevas do pecado. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Senhor Jesus falando que eles haviam de receber o poder do Espírito que ia vir sobre eles, e eles haviam de ser testemunhas. Eu e você, nós somos essa testemunha. Nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem do Evangelho, começando no nosso lar, no nosso vizinho, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e em outros locais. Eu queria mudar para o Nordeste e fazer um trabalho no Nordeste, ou eu queria mudar para Amazonas e fazer um trabalho lá. Não, nós podemos e nós devemos fazer esse trabalho próximo de nós. Romanos capítulo 1, verso 14, Paulo diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Paulo, ele tinha a convicção, ele diz: eu sou devedor. Paulo sabia que ele tinha uma dívida para com as pessoas. E qual era a dívida? Paulo tinha uma grande responsabilidade de anunciar o Evangelho, de comunicar a mensagem que haviam alcançado, que haviam salvado. Eu sou devedor. Ele sabia da responsabilidade, mas ele disse: quanto a mim, eu estou pronto para cumprir essa missão. Quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Ele tinha essa disposição. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa mensagem que nós temos para pregar, a mensagem do Evangelho, ela é o poder de Deus, é a dinamite. Nós precisamos de falar dessa palavra, nós precisamos de apresentar a mensagem do Evangelho e deixar os resultados nas mãos de Deus. Responsabilidade nossa é de comunicar a mensagem, e Deus vai fazer que essa semente lançada produza um efeito. Em Isaías, eu creio que 55, me lembro o verso, mas diz que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia.
Quando a mensagem do Evangelho é apresentada, essa mensagem ou ela vai servir para a salvação de uma pessoa, ou ela vai servir para a condenação dessa mesma pessoa. Responsabilidade minha e sua é levar essa mensagem, é apresentar o plano de salvação e descansar em Deus. Descansar no poder do Espírito que vai aplicar essa palavra. Irmãos, você tem consciência? Será que você, será que eu, será que nós temos consciência que nós somos devedores dessa mensagem? Será que eu tenho cumprido cabalmente a minha responsabilidade? Será que você tem cumprido fielmente a sua responsabilidade de comunicar essa mensagem? Será que nós não temos sido negligentes? Irmãos, se nós, cada um de nós, nos empenharmos no próximo ano de batalhar pela salvação de almas, mas eu não posso converter ninguém, verdade, mas nós podemos comunicar essa mensagem. E se cada um de nós, ao entrarmos no ano de 2022, tivermos como propósito de cumprirmos fielmente a nossa missão, a nossa responsabilidade, eu não tenho dúvida que no final de 2022 nós não teríamos uma igreja como nós temos hoje. Se a igreja continua nesse estágio, porque nós não temos cumprido fielmente aquilo que é a nossa responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, Paulo diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo, ele não se gloriava por anunciar o Evangelho, não. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ele tinha consciência disso. Mas não era apenas Paulo que tinha sobre si essa obrigação. Não, cada um de nós temos também essa obrigação, essa responsabilidade de comunicar a mensagem do Evangelho. No verso 17: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Não é simplesmente levar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos, de fato, de termos uma motivação. Nós precisamos, de fato, de levar essa mensagem de bom grado, não querendo glória humana, mas querendo ver o nome de Deus sendo honrado e glorificado. Por quê? 1 Timóteo capítulo 2, verso 3: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Quem Deus vai usar? Eu e você. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu não sou capaz. A força vem do Senhor. A capacidade vem do Senhor. Mas nós precisamos de nos colocar nas mãos do Senhor como instrumentos para comunicar essa mensagem àqueles que estão nas trevas do pecado. Ele quer que todos os homens se salvem. E 2 Pedro capítulo 3, verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Mas quem é que vai levar essa mensagem
ao pecador lá fora. É eu e é você. E nós precisamos de ter a coragem, nós precisamos de ter a prontidão para comunicar essa mensagem. Nós não fomos colocados aqui nesse bairro por acaso. Nós temos uma responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho a esse bairro, as pessoas com as quais nós conhecemos. Ah, mas eu levo a mensagem e as pessoas não querem ouvir. Mas há pessoas que querem ouvir, que estão famintas pelo Evangelho. E muitas vezes nós não sabemos, não conhecemos. Mas eu creio que o desafio nosso é levar essa mensagem, com dificuldade ou não. Nós precisamos de anunciar a mensagem do Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Quer tenha oportunidade, quer não tenha, nós precisamos de criar as oportunidades para levar a mensagem do Evangelho. Mas o desejo do meu coração é que nós sejamos desafiados a olhar para as dificuldades do trabalho ali na Amazônia, olharmos para a situação de conforto que nós desfrutamos aqui, nos empenharmos em trabalhar aqui, mas nós podemos aqui também contribuir com o trabalho ali. Missão nós podemos fazer indo, nós podemos fazer contribuindo e nós podemos fazer intercedendo por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir uma mensagem que o irmão Ori pregou no Planalto. E ele usou um verso, eu não lembro agora o verso nem completo, mas é quando Paulo fala aos Filipenses, agradecendo pela oferta que ele havia recebido, ele diz: não que eu procure dádiva de vós, mas eu procuro algo que reverta para a sua conta. E eu quero usar a expressão que o irmão Ori usou. Ele disse: olha, cada um de nós que somos salvos, nós temos uma conta no céu. R$1 que nós usamos para o reino de Deus, com intenções reais, vai resultar em um campo muito maior do que nós imaginamos naquele dia. E uma expressão que eu achei interessante que ele usou é o seguinte: naquele dia nós vamos pensar o seguinte: se eu soubesse que a recompensa por aquilo que eu investi era tão grande, que o câmbio era tão favorável a mim, eu teria feito muito mais pela causa, pela obra de Cristo do que eu fiz. Então nós podemos ir e fazer missão, nós podemos contribuir e fazer missão, nós podemos interceder por aqueles que estão no campo de missões. É uma responsabilidade minha. Como é que nós estamos desempenhando essa responsabilidade? Que sejamos desafiados, que sejamos encorajados, e que de fato nós possamos sairmos daqui decididos: eu quero ser mais útil para Deus, independente da área de atuação. Eu quero ser mais útil para Deus, eu quero trazer mais glória e honra ao nome. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.